Glória a Deus, a paz seja para a amada igreja, amém? Deus seja louvado, mais uma vez com muita alegria, né? Primeiro domingo do ano, não é isso? Se eu não estou me enganado, né? E como é bom a gente terminar um ano na presença, iniciar o ano na presença do Senhor. E Deus me deu o tema desta mensagem quando eu vinha hoje para o culto da manhã. Deus tem trabalhado muito no meu espírito nesse texto. Eu costumo dizer que eu sou homem de uma mensagem só. Talvez porque eu pregue pouco, mas Ele começa a me dar um texto e isso vai gerando dentro de mim. E aí eu falo com minha esposa, olha, Deus vai me pôr para pregar esses dias. E esse texto é o texto mais conhecido do Velho Testamento, o salmo mais conhecido. E eu estava tão preocupado, porque eu falei, Deus, é tão simples esse salmo, e eu só toda vez confirmo a mensagem. Aí quando o evangelista subiu para poder falar de dízimos e oferta, aí eu falei, pronto. Aí quando o irmão estava orando aqui para as crianças, para o aniversariante, eu falei, pronto. Aí eu fico em paz, porque eu não sei pregar sem a presença. Eu não sei fazer nada sem a presença dEle. Eu não sei viver sem ela. E a simplicidade traz a excelência. Porque por muito tempo, eu busquei a excelência para Deus e eu perguntei para Deus, qual que é a sua excelência? É a simplicidade da sua palavra. Você já parou para pensar na complexidade de um Deus santo, puro, verdadeiro, grande, que manifesta o universo com o poder da sua glória, e de repente Ele decide criar o ser humano, para se comunicar com Ele. Nós pecamos, caímos, e Ele envia o resgate. Ponto final no Evangelho. Um Deus que resgata aquele que eles amam. E este salmo de Davi, é um salmo que Davi faz, segundo a tradição judaica, pode ter havido em dois momentos da sua vida. Quando ele era pastor de ovelhas, ele entendia o valor de um pastor. E quando ele estava cercado por seus inimigos, que talvez poderia ser até o seu próprio filho, Absalão. E Davi escreve essa música, esta poesia, que até hoje nos conforta em noites escuras. E eu queria trazer para você o Salmo 23. E se Deus me der a graça de transmitir para a sua igreja aquilo que Deus tem falado comigo, nesta simplicidade. Diz assim um salmo bem conhecido, talvez muitos aqui poderiam dizer até de cor. Foi um salmo que eu aprendi a decorar ele para ganhar um prêmio na escola que eu estudava. Falava naquela época, os versículos você tinha que falar na frente da escola, no meio do pátio. Mas hoje eu estou ficando mais velho, eu não gravo muito não, sabe? Mas eu quero ler com você o salmo que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E Davi tinha uma convicção: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Por que que Deus tem falado muito comigo na simplicidade? Davi foi um homem que desejou o melhor para Deus. Segundo a Escritura Sagrada, Davi estava na sua casa, olhou para o seu palácio e olhou para onde habitava a Arca da Aliança, numa tenda em que ele havia construído,
Mas naquela tenda havia louvor 24 horas por dia, sem interrupção. Havia adoração. Aonde Davi escreve o teu salmo dizendo: pois debaixo das tuas asas estarei seguro, que é quando Davi se colocava à sombra da arca da aliança, e as asas dos querubins faziam sombra sobre aquele lugar. Mas Davi em seu coração querendo o melhor para Deus. Se eu habito num palácio, o Senhor não vai habitar num lugar melhor do que eu? E Davi põe esse desejo no seu coração e fala para o profeta Natã. E o profeta, conhecendo Davi, conhecendo a intimidade que este homem tem com Deus, o profeta de pronta entrega, sem consultar a Deus, sem olhar com Deus, fala: Davi, tudo que tu colocares no coração, o Senhor há de abençoar. Se tu quer fazer, faça. Mas a palavra do Senhor, ela é enfática. Diz que ainda naquela noite, o Senhor visitou aquele profeta. E disse àquele profeta: vá a Davi meu servo, e diga a Davi o meu servo, que eu andei no meio do meu povo. Eu andei com Israel nos desertos, por onde eles habitaram, e nunca pedi que eles me construíssem uma casa de cedro, porque eu não habito em casa construídas por mãos humanas. Eu o tirei de trás das malhadas. O que Deus está dizendo, eu entendo o coração de Davi, mas ele não construirá para mim uma casa, mas o seu filho construirá. E Davi, buscando a excelência, pensou que era Salomão. E a gente tem um ditado popular no Brasil de enfeitar o pavão. É algo que já está bom, é algo que já está bonito, e ainda nós queremos enfeitar ainda mais. E não tem nada de mais buscar a excelência, mas a excelência eu vou te revelar esta noite, através do Espírito Santo. A excelência é a vontade de Deus para a sua vida. Não é aquilo que você imagina ou pensa. Porque muitos talvez buscam palácios, ouro. E esse templo que Salomão construiu caiu. Desceu às ruínas, ao ponto da nação chorar por ver a glória de Israel caindo. E Deus levanta um boiadeiro chamado Amós, um profeta. No seu capítulo 9, versículo 11. E Deus diz: restituirei a tenda caída de Davi. Por que ele não diz que restituiria o templo de Salomão? Porque o coração da nação era na beleza do ouro, era na beleza de tudo que estava naquele lugar. Mas o Deus que nós servimos buscava a simplicidade da tenda, porque na simplicidade da tenda tinha adoração 24 horas por dia, e a sua glória descia e não consumia o povo. Talvez você está buscando a excelência em coisas difíceis. E Deus está dizendo: me adora. Confessa que eu sou o seu Senhor e o seu pastor, porque nada vai te faltar. O que Deus está dizendo, que Davi está escrevendo, e ele não entendia, que a promessa atingia era a sua descendência, porque estava escrito que o Messias havia de nascer da descendência de Davi. Porque Deus não estava preocupado com os cedros, Deus não estava preocupado com os ouros, porque Ele sabia que estava preparando um templo para a habitação dEle, chamada igreja, chamada pastor Cristiano, chamada pastor Zé Maria, chamado José Maria, chamado Tavares, chamado Alex, chamado Micael, chamado todos vocês. Você é templo do Espírito, e você é na simplicidade, porque se achega a mim e eu me achegarei a vós.
Deus não te visita quando está de terno, ou como está bem vestido, até debaixo de um chuveiro, tomando um banho, você chama a glória. E quantas vezes nós caímos de joelho naquele lugar, porque são às vezes as melhores mensagens, quando estamos o adorando na beleza da tua santidade, quando não nos escondemos quem somos, quem revelamos a Ele, mostramos a grandeza, nos apresentamos. É a tenda caída de Davi sendo levantada. Ai, araucoia, andaia sou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O capítulo 9 de Romanos, ou melhor, o capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. O senhorio dele está no poder da sua submissão. Homem nenhum pode ser marido de uma mulher que não se submete a ele, que deseje ser a sua esposa. Pai nenhum, por mais que o filho nasceu do ventre da sua esposa, pode ser pai de uma criança que quando chega a certa idade não o aceita como pai mais, não o respeita, não o honra, não coloca ele no lugar de pai. E Deus não pode ser Deus daqueles que não colocam ele no lugar de Deus. Se com tua boca tu confessa, tu tem que crer no teu coração que Ele é Senhor. Para Ele ser o seu pastor, Ele tem que ser o seu Senhor. E eu vou te falar porque Ele tem que ser o seu Senhor. Porque Mateus 16, 18, quando Jesus está indagando os seus discípulos, aonde nasce, a primeira vez que Cristo fala da sua igreja, Ele está perguntando para os homens, quem diz os homens em que eu sou? Muitos acreditavam em profetas, outros falavam, é Elias, mas Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E quando esta mensagem chega, Cristo fala, uau, não foi sangue e não foi carne quem te revelastes, mas o meu Pai que estás no céu. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, no original, Cristo quer dizer o ungido. O ungido quer dizer o separado, ou o portador de óleo. Quem tem óleo tem unção, quem tem unção tem autoridade, quem tem autoridade de mando é só Ele. E Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Quando você confessa a Ele como seu Senhor e crê em teu coração, tu se submete à palavra. A maior autoridade sobre a igreja é o meu Senhor. Ele é Deus deste lugar. Ele só nos deu os privilégios, Ele só nos deu um privilégio de cantar bonito como o Fernandinho canta. É privilégio de poder levar a minha voz em adoração. É privilégio subir aqui. Eu quando estava subindo, eu chorava porque eu falava, Deus, mas por que isso está como a primeira vez? As minhas pernas estão tremendo. Tem pouquinha gente na casa hoje. Porque minhas pernas não tremem pela quantidade de pessoas, mas pela presença do que é santo, pela presença do que é Senhor, pela presença daquele que é autoridade. E Davi tem uma convicção, e ele traz no pronome pessoal, ele traz para ele, o Senhor é meu pastor. Davi esta hora não está preocupado em dividir ele com mais ninguém, ele é meu. Porque eu sei que o Pai é nosso. Eu sei que o Deus é nosso, mas tem hora que Ele tem que ser meu. Tem hora que Ele não pode ser do meu pastor. Tem hora que Ele não pode ser da minha esposa. Tem hora que Ele tem que ser meu. E essa convicção tem que vir para dentro de mim. Porque nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor. Ele só pode ser pastor se você submete à autoridade daquele que vive e reina para todo sempre. Para que você entenda a autoridade do que é santo. Pois o Senhor é o meu pastor.
e nada me faltará. Ele tem o óleo, Ele tem toda a autoridade. E quando você vai cavando, a expressão da palavra grega, Christos, ungido, você vai entender que Ele é o que tem todo o poder de mando do universo. Por isso Ele diz declaradamente: todo o poder me foi dado, no céu e na terra e debaixo da terra. Por isso que Ele ordenava o mar e o mar tinha que se calar. Por isso que Ele dizia: as águas se transformem em vinho, e ela tinha que se transformar. Nada na face da terra pode mudar as moléculas daquilo que é, porque molécula de água não se transforma em molécula de vinho, a não ser que há uma voz de comando daquele que criou o universo. Por isso o Pai diz que tudo foi criado por Ele, e tudo que foi feito sem Ele não faria, pois Ele é o verbo vivo, Ele estava no princípio de todas as coisas, porque Ele tem todo o poder de mando. E quando você decide obedecer esta palavra, Ele se torna o pastor da sua alma, Ele se torna o pastor da sua vida. E quando eu me deparei com esse texto, nada me faltará. E os irmãos que me conhecem sabem que eu sou um admirador do Evangelho, das cartas paulinas. Mas eu quero trabalhar ainda o Senhor com você um pouquinho. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não pôde abalá-la, por ter sido bem construída. Veja que ele começa o texto dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Porque a autoridade do senhorio dele na sua vida está sobre a submissão. Aquele que submete a ele. E ele está dizendo que aquele que eu sou o Senhor dele, eu vou te ensinar o que ele parece, o que ele é semelhante. É semelhante a um homem que cavou muito. E eu já disse isso algumas vezes, quando se trata na Bíblia cavar poços, construir, fazer alicerce, arrancar a terra. Quem é construtor, mesmo que não precisa ser construtor, sabe que você não pode construir nada sem fazer um alicerce bem feito. Por mais que seja um barracãozinho, você tem que cavar ali, marcar um local e preparar um alicerce para você construir. E quanto maior o que você quer construir, maior é o fundamento que você tem que fazer. Não dá para pular etapas quando se trata de construir a sua história, quando se trata de construir a sua vida. Então ele está dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu te ensino, aquilo que eu te mando? Porque se você não faz aquilo que eu te mando, eu não posso ser Senhor da sua vida. E se eu não sou Senhor da sua vida, eu não posso ser o seu pastor. Mas se você fizer, eu vou te ensinar. Se assemelha a um homem que cavou, arrancou carnalidade. Nós viemos do pó da terra. E quando se cava para mostrar alicerce, é aquele que vai deixando a carnalidade e vai se santificando pela palavra, vai sendo lavado pela palavra, vai sendo moldado pela palavra, vai recebendo uma autoridade de Deus sobre a sua vida. E aí ele vai construir na sua história, e aí ele lança o seu alicerce sobre a rocha, que é a palavra, que é o Senhor, que é Cristo. E aí ele constrói. E há um evangelho pregado.
que Paulo diz: se há um outro evangelho, diferente desses que vos prego, seja ele maldito. Porque é um evangelho atirando o sofrimento da igreja. Um evangelho que você traz e se resolve o teu problema. Alguns lugares que você vai e simplesmente confessa, sobre o joelho, de joelho uma escadaria, e todos os seus problemas estão resolvidos. Você paga as indulgências. E ele está falando que as águas vão bater contra a sua casa. Os rios vão correr contra a tua casa. Virão ventos sobre a tua casa. E esse texto fala dos dois alicerces, daqueles que construíram o seu alicerce sobre a areia, que areia significa doutrina humana. Igreja de homens. Pastor, tem isso? Tem. Tudo que saiu da palavra não é de Deus, é dos homens. Mas aquele que constrói a sua vida sobre a palavra, é ela que norteia, é ela que te ampara, é ela que te consola. A sua vida é fortalecida e quando vier os ventos você não se abala. A sua casa, a sua construção não cai, porque os alicerces estão fortalecidos no Senhor, que é o seu pastor, e nada vai te faltar. Então se submeta ao senhorio dele, obedecendo a sua voz esta noite, obedecendo a história que ele tem com a sua vida. E ele é o meu pastor. João 10:11, Jesus faz uma afirmação: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está falando dele. Ele está falando daquilo que ele está se preparando para fazer por você. E ele não vai dar a vida dele de novo para você, ele já deu. Está tudo pronto. Está tudo pago. O seu dízimo e as suas ofertas não é para pagar nada, porque já está pago. É só por gratidão, porque o que você tem foi ele que deu. Os seus dízimos e as suas ofertas, as suas orações, o seu jejum, não é para pagar nada. É só por gratidão, porque você quer se aproximar dele. E porque só se aproxima de Deus quem é espiritual. Paulo diz que o homem nada discerne, o homem carnal, das coisas dessa vida. Mas o homem espiritual tudo tem discernimento. E você só vai ter discernimento do senhorio dele quando você se torna espiritual. E como se torna espiritual, pastor? Comendo o pão da vida e bebendo da água da vida, comendo o pão da vida e bebendo da água da vida. E quando você castiga sua carne em jejum, o jejum te deixa sensível, porque você no jejum, você mostra para o mundo espiritual que quem manda é você, que você diz para sua alma: eu como a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero. E aí quando você dá esse recado no mundo espiritual, o seu espírito está avivado mais do que a tua carne, e aí você tem a sensibilidade essa noite de ouvir a voz daquele que vive e reina, e ele dando ordem para o Senhor da sua vida, para mudar a sua história, não a dele, porque a dele ele já concluiu para nós. Está tudo pronto, está tudo pago, está tudo certo. É só você se entrar e se deliciar da beleza do reino de Deus e viver as coisas inefáveis que o Senhor vai te revelar de glória em glória, de fé em fé. É de glória em glória, é de fé em fé. Eu sou o bom pastor. Você vê que ele não transfere a carga dele para ninguém. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Só que nesse mesmo texto, ele volta a dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só dá para ser ovelha dele quando ouvimos as vozes dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí,
Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor, e agora nós podemos ir, por nada te faltará. Porque às vezes queremos reclamar as coisas no mundo espiritual, queremos buscar algo do Senhor, porque achamos que temos direito, sem ter os deveres do reino. Agora, quando eu olho, como eu disse, eu sou um admirador da vida de Paulo. Segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28, diz assim, olha: Paulo ele está escrevendo uma carta à igreja de Coríntios, aonde entrou muitos falsos apóstolos, e que tudo que Paulo fazia estava errado. Paulo ia para as cadeias, eles falavam que ele merecia as cadeias porque ele era infrator. Paulo abriu a igreja, Paulo estava de olho no dinheiro da igreja. Todo jeito que Paulo mexia, Paulo estava errado. E ele decidiu escrever essa carta e ele colocou esse texto. E quando eu deparo com esse texto de Paulo, eu fico perguntando, será que Paulo, que escreveu a carta de Romanos, dizendo que a salvação vem quando você confessa Ele como Senhor? E agora Paulo, então se Ele é Senhor de Paulo, naturalmente o salmo está sobre a vida de Paulo. Ele é pastor, então nada pode faltar para Paulo, sim ou não? Está conseguindo raciocinar comigo? Olha para você ver. Aí Paulo fala assim, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Vou explicar para você. Pela lei judaica, pela lei romana, se você tomasse 50 chicotadas, ou melhor, 40 chicotadas, você não poderia tomar mais um açoite. Entende? Então você recebeu 40 chicotadas, nunca mais, já ficava registrado, o pastor Cristiano não pode apanhar mais na vida. Aí os caras faziam o que com Paulo? Pegava Paulo, dava 49, soltava ele. Aí quando Paulo pisava na bola, pegava ele de novo, dava mais 49 nele, porque se desse as 40, ele estava livre dos açoites. Então dava 39, desculpa, obrigado. Os universitários estão ligados, não está ligado na mensagem, está ligado, eu gosto. Entende? Mas então, peraí, é senhor e pastor de Paulo. Fui 3 vezes furtigados por varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rio, em perigo de salteador, em perigo entre os patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas. Paulo ora, Paulo, Salmo 23, Paulo, Ele é o Senhor, Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. E por que você está falando, Paulo, que você passou fome e sede? E Paulo explica aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 14, ele diz, tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado, e tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí Paulo explica, tudo posso naquele que me fortalece. Rianaia sou, se você entendeu, porque o Salmo diz que Ele não vai te faltar em momento algum, seja na fome, seja na sede, Ele vai estar com você.
seja nas aflições de alma, seja nas dificuldades, seja na depressão, o Senhor está com você. Ele é o seu Senhor e nunca Ele vai te faltar. Por isso Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque Ele não pode negar a sua palavra. Paulo está dizendo: eu aprendi, e por isso Ele me ensinou a passar as escassez. Porque Deus é Deus que pode fazer maná cair do céu. Mas se Ele me permitiu passar fome, é porque Ele queria que eu orasse mais. É que Ele queria que eu o buscasse mais. É porque Ele queria que eu aprendesse mais. E Ele nunca deu a Paulo nada que ele não pudesse suportar. Por isso o servo do Senhor está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o Senhor, Ele é o teu pastor, e nada há de te faltar. Quando isso entra dentro de você, as noites frias se tornam noites aquecidas. Você tira a força da fraqueza, porque Paulo diz isso. Ele diz que quando eu estava fraco, aí eu me fiz forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Não é que você vai se fazer de fraco, mas o Senhor vai te enfraquecer. O Senhor vai quebrar às vezes o poder do dólar. O Senhor às vezes vai quebrar o poder do sentimento, sabe, aqueles que têm um sentimento como uma rocha. O Senhor vai esmiuçar esse coração, porque Ele tem que habitar nele, Ele tem que morar nele. Ele quer ser o seu Senhor e o seu pastor. Davi era homem de guerra. Davi era homem que matou leão, ele matou urso. E ele escreve um salmo desse, parece que o cara está meio que acuado, mas Davi está dizendo que a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Agora o capítulo 2, versículo 2, do 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Pasto verdejante fala do alimento. Agora, Davi tinha consciência que, se Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Deus não é Deus de dar regrado, Deus é Deus de abundância. Por que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos e sobrou 12 cestos cheios? Porque Deus desperdiça? Não, porque Ele é Deus de abundância. Deus é Deus sempre de abundância na sua vida. Sempre vai ser Deus de abundância na sua história. Quando você começa a entender o que é pastos verdejantes, uma coisa você tem que entender, que o pastor nunca come para as ovelhas. Pastor não vai para o pasto e fica lá arrancando capim com a boca, comendo para as ovelhas. Pasto verdejantes fala de alimento, ele te leva a pastos verdejantes. Sabe o que é pastos verdejantes? Ele te trouxe essa noite para você ser alimentado. E você tem a opção de estar aqui dentro, ouvindo a mensagem, deixando ela entrar no seu espírito, recebendo um rema de Deus, que é a revelação para você, ou você tem a opção de estar tomando café lá na cantina. Pastos verdejantes. Porque a mensagem de hoje, o maná, é para hoje. Para a semana que vem já tem uma nova história, já tem uma palavra nova, já tem algo novo que Deus quer trabalhar com você. A mensagem de hoje vai ficar no teu espírito, que quando você for experimentado, for provado, esta mensagem vai florar e você vai lembrar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Se toda pessoa que adentra a depressão entendesse o que é refrigério da alma, aonde está a sede dos sentimentos? É onde está a expressão daquilo que nós somos, do nosso ser. Está na alma. O poder da nossa decisão.
E nós vamos entrando num turbilhão de problemas que começam pelos jornais que nós ouvimos, que está em guerra daqui, está em guerra dali, o país vai entrar em recessão, e você olha para a conta bancária, está baixando em vez de subir, e você começa a olhar com os seus olhos naturais, esquecendo que Ele é o Senhor e pastor da sua alma. Porque que Ele tem um reino, e Ele nos tirou do reino das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, porque você não é regido por essa terra, tu é regido pelo céu. E você precisa entender essas verdades, porque senão os jornais vão te matar. Enche a mente, a alma de novela, enche a mente, a alma de filme, de seriado, enche a mente das coisas dessa terra, e esquece de se alimentar do pasto e das águas tranquilas da parte do seu pastor. Quando vem as crises, a alma está aflita. Noites que não consegue dormir. Começa a trabalhar e está desconcentrado. Porque a mente está focada em tantas coisas dessa vida. E Jesus fala: lançai sobre mim a vossa ansiedade e eu vos aliviarei. Porque a ansiedade te mata, igreja. Aprendei dele, que é manso, é humilde. Toma o jugo dele, que é leve e é suave. As nossas almas é afligida todos os dias. Você lembra o que Hebreus fala de Ló? A alma justa de Ló era afligida todos os dias por Sodoma e Gomorra. São as informações. Você está se santificando, você sai no 95, é mulher sem roupa para todo lado nos outdoor. Você entra numa loja para comprar um alimento para você, e está lá umas músicas para poluir a sua mente. E tem gente que não quer vir à casa do Senhor mais, quer escolher pastor na internet. Desculpa, eu vou falar, Deus está dando, eu vou falar. Não tem problema. Mas Ele refrigera a sua alma quando você bebe da verdade santa, pura, que é a sua palavra. Quando você se alimenta dos pastos verdejantes. Maná era para aquele dia. Se guardasse, apodrecia, dava bicho. Tem crente que está dando bicho, porque alimenta uma vez por mês e vai guardando aquela comida. Tem um tempo de ruminar. Deus tem renovo em 2024 para a sua história. Deus quer mudar o conceito de pensamentos a respeito das coisas da sua palavra. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Sabe, a água tranquila me faz lembrar do texto de quando Jesus está andando sobre as águas. Os discípulos estão no barco. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aí, porque a alma aflita perde a visão de quem é o mestre. Eles estavam até aquela hora admirados com todos os milagres do Senhor. Mas agora o mestre manda entrar num barco e vem uma tempestade naquele barco. Você acha que Deus não vai te colocar em meio das tempestades de vez em quando? Quando tiver muito no marasmo? E eles não conseguiam ver. O mestre agora virou fantasma. É um fantasma. A presença de Deus com a alma aflita assusta. As pessoas temem a presença de Deus com a alma quando está aflito, porque não tem a revelação. Uma alma aflita perde o rumo do que está fazendo. Ele perde o senso do comum. É um fantasma. Jesus, não, sou eu, sou Joe. Eu estou aqui para libertar vós outros. Ó. Se fosse espanhol era assim mesmo? É? Mais ou menos.
Só para quebrar um pouquinho, porque... Então, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ter contigo. Porque tem hora que você tem que andar em meio às tempestades. Deus vai te ensinar quando você tiver a sensibilidade de ouvir a voz. Porque em meio à tempestade, em meio às dificuldades, geralmente a alma fica aflita. Quando você pode ver a pessoa começa a ficar muito aflita, principalmente na América, a primeira coisa que dá vontade de ir embora para o Brasil. Eu vou embora. Não está tendo trabalho mais, e começa a ficar preocupado. E as contas vão chegando, e as contas não são baratas na terra mesmo. E começa a aflição de alma. Mas não pergunta a Deus. E quando você tiver a sensibilidade dele ser o seu Senhor, o seu pastor, você vai entender que alguns ficaram no barco, mas teve um que andou sobre as águas. Andar sobre as águas é viver o sobrenatural, que Deus chama ele para viver, e é Pedro. Se os outros pulam, afunda, porque não havia uma voz de comando sobre eles. Mas sobre Pedro, que era o líder principalmente, havia uma voz de comando. Venha até a mim. Venha até a mim, porque eu sou o seu Senhor e o seu pastor, e vou levar vocês às águas tranquilas. Eu não sei, tem pessoas aqui que estão vivendo tempestades mentais. Tudo é muito. Uma buzinada no trânsito já está muito. Uma casa que perde já está muito. Um help que vai já é muito. Tudo está muito. Mas Deus quer acalmar a sua alma esta noite. Ele quer refrigerar e te levar a águas tranquilas. Dá ordem a essa tempestade, deixa o Espírito Santo acalmar esse turbilhão que está dentro de você. E ele dá ordem e todos ficam impactados. Quem é esse que dá ordem aos ventos? E eles se calam e dá ordem ao mar e ele se acalma. Porque esse é o seu Senhor, esse é o seu pastor, que tem a voz de comando sobre todas as coisas. Agora, quando você entende todas estas verdades, ele te leva para o caminho de justiça. Ele refrigera a sua alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. É aquele caminho que você anda sobre ele de tal maneira, porque sempre vai existir, irmãos. Eu sempre conto a história do velho, do burro e do menino. Vocês conhecem essa história? Já contei, né, tia Lu, algumas vezes. Vem um velhinho puxando um burro com o menino em cima, e passa numa cidade. Aí os da cidade olham e falam assim: mas que velho burro, que menino injusto. O velho está cansado, coloca o velho em cima do burro, e esse menino tem que puxar o burro. E o velho desce, o menino pula para cima do burro, agora o menino puxa o burro. Na segunda cidade, que velho covarde, um velho desse, barbado desse, em cima do burro, e um menino desse novo, puxando o burro para esse velho ir. O velho desce do burro e fala: vai nós dois a pé. Na terceira cidade, que dois burros, um burro à toa e ninguém sobe no burro. Não tem jeito. Todo jeito que você mexer com o burro, vai dar em nada. Tudo o que você fizer, a vereda da justiça te salva disso. Porque quando disser que você é o burro, você está andando na vereda da justiça, que é a vontade de Deus sobre a sua vida.
Você está andando sobre a palavra de Deus. Você está andando naquilo que o Senhor te instruiu. Você está andando nas verdades do Senhor. E sempre Jesus, aonde ele colocava a planta dos pés, é tanto que ele diz, eu vim trazer espada. Ele dividia o ambiente espiritual. Por isso ele diz, eu vim trazer divisão entre pai e filho, porque quando o filho se convertia, divergia da cultura do pai, já deu problema. Jesus não veio trazer confusão, mas ele sabia que o reino de Deus ia trazer uma divisão sobre a terra. E o sobrenatural. Todas as vezes que você entrar na vereda da justiça, você vai confundir o mundo. Por isso Paulo escreve que nós somos cheiro de vida para todos aqueles que creem, mas aqueles que não creem, nós somos como cheiro de morte. Nós exalamos perfume de vida, para aqueles que acreditam na promessa, na justiça de Deus, que eles acreditam no Evangelho, mas para aqueles que não acreditam, nós somos como cheiro de morte, insuportável, insuportável. E aí o seu pastor te leva na vereda da justiça, te protege dos comentários, porque palavra é semente, e quando a semente é lançada de morte sobre a sua vida, você está na vereda da justiça, e Ele te justifica, e Ele te liberta, e Ele te salva, e Ele te protege, Ele guarda a sua história, a sua entrada e a sua saída, e você por onde caminha, eu estou na vereda da justiça, eu estou fazendo o que Ele me pediu, eu estou fazendo o que Ele me ensinou, eu estou fazendo como Ele me instruiu para fazer. Irmão, e eu aprendi isso na minha caminhada, que às vezes nem a sua família acredita no que você vai fazer. É só você e Ele. Ele te dá uma voz de comando tão forte dentro de você, que te queima de tal maneira, que faz como fez com Noé, doido, 100 anos com a sua família num projeto furado, num projeto que nunca choveu, investiu as suas finanças, investiu a vida dos seus filhos, investiu a vida da sua mulher, num projeto que não vai dar em nada. Mas ele sabia quem é que tinha falado com ele. Isso é a vereda da justiça que ele te leva. A palavra dele entra de tal maneira, irmão, que não tem mais ninguém que arranca. Não tem filho, não tem pai, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem vice-Jesus, não tem mais ninguém, porque é você e ele a vereda da justiça. Ninguém muda mais isso de você. Ninguém tira isso mais de você. Quando você tem a convicção que você está com Ele como Senhor da sua história, Ele é o seu pastor, a vereda da justiça protege a sua mente, protege a sua vida espiritual, protege a sua integridade, a sua moral. A sua moral, que é o que mais o diabo ataca, porque ele não pode atacar, aí ele quer trazer o passado, Ele quer te colocar em confusão que você não está. A vereda da justiça. Porque ele fala assim, eu sou o Senhor e sou o pastor dele, e o meu nome está sobre ele. Então, por amor ao meu nome, eu o coloco na vereda da justiça. E vamos lá, irmão, que eu tenho 10 minutos para finalizar e orar para vocês ainda. E eu queria chegar até os 6. Vamos ver se a gente consegue. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Diz no amor. Não estou mudando não, tá? Esse amor, o próprio João diz no versículo 8, se não me engano, que Deus é amor. Vocês procuram, está na Bíblia, eu também não tenho que saber tudo não, vocês desculpem aí. Está lá, nesse capítulo do João aí, João 1, vai dizer que Deus é amor. E agora João diz assim, olha, no amor, no Senhor e no meu pastor não existe medo. Antes o meu Senhor e pastor lança fora todo medo.
Ora, o medo produz tormento, logo que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo é um sentimento que é contrário ao amor. Por isso Deus nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de medo. E o pastor, ele tem a vara e tem o seu cajado que consola. A vara, ela não é um instrumento para ser usado em ovelhas. A vara é usado para proteção das ovelhas. A vara era um instrumento que era usado para afugentar os lobos, afugentar aqueles que tentavam e colocavam a vida da ovelha em perigo. E Davi sabia disso. Apesar dele usar uma funda, mas Davi conhecia a vida de um pastor. Agora o cajado já é o instrumento usado para as suas ovelhas, para trazê-las para perto, para colocá-las nas veredas da justiça, para trazer para o caminho. Deus só enfia o anzol no nariz, como ele diz com Senaqueribe, para aqueles que são ímpios. Para a ovelha ele usa o cajado, passa no pescoço, puxa ela para perto, traz por perto dele. Por isso Davi está escrevendo. E aí no versículo 5 ele diz: prepara-me uma mesa. Quando ele diz que a vara e o cajado consola, Davi tem a consciência que o consolo, ele no seu pastor, ele tem proteção. E o cajado traz para perto do seu Senhor. E aí ele é abusado. Aí ele fala com o Senhor agora, então, já que eu estou perto do Senhor, eu tenho essa liberdade com o Senhor, prepara-me uma mesa. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu quero que você entenda esse versículo, que o tempo todo a mesa, ela faz curar os teus filhos. A cultura judaica, quem limpa a casa de judeu sabe, em tempo de festividade eles preparam a mesa, para se assentar à mesa. A nossa cultura meio que perdeu essa questão da mesa, mas na mesa onde há a revelação, na mesa, cadê? Perdi, achei de novo. A mesa é um lugar de restauração, porque na mesa você consegue olhar olho no olho, você consegue perguntar e colocar as suas indagações. A mesa é um lugar de comunhão. Nossos antigos faziam questão de preparar a mesa, e ninguém assentava e comia sem o pai chegar e sentar na cabeceira daquela mesa e ser o primeiro a ser servido. Porque na mesa tem comunhão. O inimigo tem tentado roubar isso de nós. Por que que a igreja tem o hábito de fazer festa e comer muito, que o povo fala aí fora? Eu não acredito muito nisso não, mas o povo fala que nós crentes comemos muito. Sei. É, pastor. Porque isso vem da cultura judaica. Esse hábito de festa da igreja. Jesus tinha prazer de sentar à mesa com seus discípulos. O último momento que Jesus, um dos últimos momentos, foi a mesa, a última Santa Ceia. Sabe, às vezes a gente restringe as nossas mesas. Eu quero te dizer que quando Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o pastor da sua vida, pode assentar até os traidores, até os inimigos se assentam às nossas mesas. Foi assim que Ele fez com Judas ou não foi? Ou Ele expulsou ele da mesa? Ou Ele comeu com ele?
ele comia com um que encostava a cabeça no teu peito. E eu estava até comentando com o Alex, que eu estava vendo sobre a cultura da barba em Israel, a seriedade da barba e dos cabelos. Ninguém podia tocar na barba de um homem na cultura de Israel, a não ser aqueles que encostavam com ele à mesa. Porque o outro homem que tocasse em sua barba ou em seus cabelos desonrava aquele homem. Por isso que Davi, quando envia os seus servos para prestar honra, o homem rapou a metade da barba daqueles servos. E aqueles servos não tiveram coragem de se apresentar diante do rei, até que o cabelo e a barba crescesse, porque foram desonrados à mesa. Agora quem senta à mesa podia tocar não só nos cabelos, mas deitar em seu colo. Não só deitar em seu colo, mas comer em seu prato. A mesa cura. Nós precisamos voltar à prática da mesa. Eu vou dar um testemunho bem rápido e já vou para o final da mensagem. Minha mãe conta, esse meu avô faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Mas a minha mãe conta que ele reunia toda a sua família à mesa. E a família às vezes não queriam ouvir a Bíblia, não queria ouvir. Mas ele obrigava, todos só comiam se sentasse à mesa. E ele ficava num canto de uma sala, louvando a Deus com os hinos da harpa e recitando os salmos. E ela me conta isso, que ela lembra que os filhos não davam importância àquilo, achavam aquilo uma bobeira. Mas hoje ele tem todos os filhos na presença do Senhor. Só neto pastores ele tem 3, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque na sua ignorância, ele sabia o poder da mesa. O quanto aquela mesa transformava. José no Egito, com toda a sua pampa, ele chama os seus irmãos para a mesa. Eles vêm cheios de medo, cheios de temores. Mas a mesa o curou e mostrou o poder do perdão. Na mesa tem perdão. Por isso Davi está falando, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque este inimigo poderia ter sido seu filho mais velho. Ele está dizendo, se ungir as minha cabeça com óleo, quem sabe eu consigo voltar à comunhão com esse inimigo, porque eu quero que o meu cálice transborda com ele as bondades do Senhor, a sua... Você está entendendo? Hoje está tão fácil pelas redes sociais nós cancelarmos as pessoas. Seja grato até o traidor, porque Jesus, quando chamou Judas e recebeu o beijo de Judas, ele diz, o que tu vens, amigo? Meu Jesus não era hipócrita, ele não estava fazendo sarcasmo, ele estava dizendo, eu quero te agradecer, Judas, pelos tempos bons que nós vivemos. Eu quero te agradecer porque eu não vou mudar a minha natureza, porque você se tornou traidor. Eu não vou mudar quem eu sou por causa daquilo que você se tornou. Não mude por causa das pessoas que mudaram o seu comportamento. Seja simples como uma pomba. Tenha a astúcia de uma serpente. Se proteja nas veredas da justiça daquele que é o seu Senhor e é o seu pastor. A mesa cura. E eu quero te convidar a ficar de pé. Irmãos, essa mensagem falou muito comigo. E eu vou pedir ele para colocar um hino,
dar 6 minutinhos só. Então mais 10 minutinhos. E eu não vou te chamar à frente hoje. Nós vamos fazer algo diferente. Enquanto toca esse louvor, eu quero que você converse com o seu Senhor e o seu pastor. Porque você não precisa do toque do pastor Cristiano essa noite. Você precisa de receber o óleo sobre a sua cabeça daquele que prepara a mesa. Porque há pessoas que precisam ser curadas aqui esta noite. Curada da sua alma, da sua ferida. E Deus vai trazer à tua mente pessoas para sentar à mesa com você este ano de 2024. Pessoas talvez que você deletou da sua história. E um conselho de pastor, como Jesus fazia, Jesus não contava os seus segredos profundos para Judas. Mas ele tinha comunhão com Judas. Segredos profundos ele contava para os 3 que caminhavam com ele, Pedro, Tiago e João. Não era porque eles eram melhores, mas eram aqueles que realmente caminhavam com o mestre. Pode colocar, Bruno, enquanto eu vou orar. E eu quero que você ore. Curva a tua cabeça nessa hora. Pode aumentar, Bruno. Pode aumentar, Bruno. Fecha as luzes para mim, Bruno, porque eu quero dar um tempo para a igreja de Jesus Cristo. Tem pessoas, Natália, que vão voltar a sentar à sua mesa e não tenha medo. Tem pessoas que vão te procurar este ano. E Deus vai te fortalecer com sabedoria. Porque Deus está te curando essa noite. Deus está te chamando para a mesa. Cuidando da vinha que não era minha, tentando aumentar meu valor, tentando te impressionar. Oh, Espírito Santo, meu amigo consolador, toma o ambiente, Senhor, e começa a curar, porque o Senhor é quem cura. A tua palavra que cura. Alianças que foram quebradas serão restauradas. Porque você decidiu viver o senhorio dele na sua vida. Você decidiu que ele seja o seu Senhor, o seu pastor. Ele está tocando em pessoas aqui, o Espírito Santo. Eu não vim convencer você, porque eu vim pregar o Evangelho. Eu vim pregar a verdade. Pessoas que foram enganadas, foram traídas. Deus vai te fazer forte esta noite, para viver novas histórias. Pessoas que estão deixando de viver a beleza daquilo que Deus tem para você, porque deixou de acreditar em pessoas. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor. Há refrigério para sua alma aqui esta noite. Há refrigério para sua alma aqui esta noite. Há refrigério, a vereda da justiça, a vereda da justiça, porque o meu Senhor, fala aí com Ele, você é o meu Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada não vai me faltar nas minhas emoções, não vai me faltar nas minhas finanças, não vai me faltar na minha saúde, não vai me faltar porque é a tua presença. E quando eu pensar que está faltando, é porque eu preciso viver, aprender a viver na escassez, é porque eu preciso aprender a viver da maneira que o Senhor tem me fortalecido. A tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, há um lugar para mim. Sabe, o pão fala do pão vivo que desceu do céu, e o vinho fala de aliança renovada. Sabe, Deus quer te levar para a mesa. Você é crente, você é servo de Jesus. Há pessoas me ouvindo pela live, pessoas que vão estar ainda ouvindo esta mensagem. Deixai toda a raiz de amargura, para que por causa dela muitos não sejam consumidos.
e contaminados. Vem para a mesa da comunhão do Senhor. Vem para a mesa da comunhão do Senhor. Vem para a mesa da comunhão do Senhor. Porque aqui a cura, a libertação, a transformação. Jesus está te tocando através dessa mensagem. Jesus está te tocando através da tua palavra, através desse Salmo 23. Eu disse que é na simplicidade que Ele faz a obra. É na simplicidade que Ele traz a complexidade. Como que é isso, pastor? Não sei. O reino dele anda na contramão de tudo que é normal. Porque é na simplicidade. Não tem nada que você faz que possa fazer Ele te amar mais. Sabe, descansa nele. Os meus esforços. É na mesa que cria intimidade. É na mesa que você descobre o que Ele quer para a sua vida. É na mesa que você descobre a essência do seu chamado. É na mesa, é num culto de Santa Ceia que você é curado. É na história de sentar um dia para conversar que você conhece as pessoas. É um ano de cura, viu? É um ano que nós vamos ver os moveres escatológicos. O mundo vai virar de perna para o ar, isso é profético. Mas você vai estar sentado à mesa com o Senhor e o seu pastor. Deus falou isso no meu espírito, que vai vencer aqueles que vivem na simplicidade da tenda de Davi. Davi não precisava ter construído um grande templo, ou deixar para o seu filho, porque Deus queria a tenda. Não tem nada de errado em fazer coisas grandes, não tem nada de errado buscar a excelência. O que tem de errado é não perguntar para Ele: Tu queres, Senhor, um templo como o de Salomão? Tu queres, Senhor, de mim? O que Tu queres de mim, Senhor? E na mesa Ele te responde o que Ele quer de você. E tem um lugar para você. Isso, vai orando, ainda há uma unção caindo sobre este lugar. A mesa cura. Yanayasou, Yashekandalabas, Seteadaya, Seia da Candalas. Iriodo Adayasou, Rianas, Endako, Ashemalabas. Surianayasen, Dayateko, Labayasen, Alabas. Oh, Renayasan, Dayashou. Obrigado, meu pastor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu pastor. Tem óleo derramando na casa. Tem óleo derramando, pessoas que estão sendo tocadas. Tem óleo derramando, renovação de autoridade à mesa. Sabe, é renovação. Fica ligado que o Espírito está tocando pessoas que têm estado esfriando esses tempos do Evangelho. Tem pessoas que diz que não iria fazer nada. Pessoas que estavam com o intuito de parar e outras pararam. Rianaço candalabaia show. Recebe a unção do Espírito. Recebe o renovo de Deus. Recebe aonde você está. Recebe de Deus esta noite. Deus preparou uma mesa aqui esta noite, só para te curar e ungir a tua cabeça com óleo, para restaurar quem você é. Nele
chamados sendo restaurados, comunhão sendo restaurada. Tem pessoas vindo na sua mente aí agora, são pessoas que vão assentar com você na mesa, ainda este ano que está iniciando, e é por esses dias, porque Deus quer te fazer voar, nesses últimos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Sabe por que a bondade e a misericórdia vai te seguir? Porque o teu coração vai estar limpo. Não há mais rancor. Não há mais nada que te prende. As pessoas podem até ter rancor de você, mas você vai estar limpo, porque a sua cabeça está ungida com óleo. O seu coração está puro, a mesa foi colocada e a mesa te curou. Ele te resgatou quando você assentou na intimidade do Espírito de Deus. E agora você está livre para viver a bondade, a misericórdia de Deus todos os dias. Não é alguns dias, igreja, é para sempre. Forever. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Mas tem que estar limpo, curado pela mesa do Senhor. Davi não pediu, afasta os inimigos, Senhor, mata eles, Senhor. Senhor, derrota eles, Senhor, acaba com eles, Senhor, manda fogo do céu, consome eles, Senhor. Prepara a mesa na presença deles, Senhor. Porque quando o meu cálice transbordar, vai abençoar ele, vai mudar ele, e eles vão ver a sua virtude em mim. Porque eu ando na vereda da justiça, por amor do seu nome, Pai. É por amor ao seu nome, Pai. A mesa cura, a mesa cura, a mesa liberta. Eu te disse que era na simplicidade do Salmo 23, e às vezes nós queremos cavar tanto, e queremos buscar coisas profundas, coisas novas. As coisas de Deus são na simplicidade, é no nós foi, no nós vai mesmo, é no Mineirês que Ele vai falar com a sua história, é no Salmo 23, é no João 3,16, é na simplicidade que Ele vai falar conosco. Estuda, busca, cava, mas Deus quer na simplicidade tocar você diferente, renovar a sua história. Nós te damos a glória, nós te damos a honra, nós te damos o louvor. Aleluia. Adora Ele, igreja. Para sempre, amém. Eu disse que eu não sei pregar sem Ele. Eu não sei respirar mais sem Ele. Eu não sei mais falar sem Ele. Eu não sei mais comer sem Ele. Mas essa mensagem tem me consumido por esses dias. E olha que talvez estou vivendo um dos melhores momentos da minha história. Mas ainda assim, quando eu olho para esse salmo, eu tenho essa convicção de Davi, e eu quero transferir isso para você essa noite. Ele é o meu Senhor.
Ele é o meu pastor. E eu sei que Ele é seu também. Porque a Bíblia diz que a sua presença, um dos seus atributos é a sua onipresença. Ele é meu, Ele é seu. Aleluia. Aleluia. Eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo tão poderoso. Por ter nos tocado aqui essa noite na simplicidade que traz a excelência. É a excelência a sua presença. Irmãos, é a presença. Eu já vivi experiências de não dar uma palavra e a presença vir. Só de dobrar o joelho e a presença chegar e encher o ambiente. Você não precisa de muito, o que você precisa de tudo que é Ele. Você precisa de tudo. Amém? Quantos foram abençoados por essa palavra essa noite? Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Eu vou devolver a direção do culto para o pastor Zé Maria. Aí isso dá a bênção apostólica e encerra o culto, faz oração. Gente, obrigado. Ora pela vida do pastor Cristiano. Que Deus possa ter mais uma vez misericórdia da nossa história. Amém? Que Deus os abençoe.